Olá, essa é a entrega final do trabalho de princípios de administração. Nós somos o grupo 6.5, com todos os integrantes aqui listados. Meu nome é Guilherme Borim e eu vou introduzir o nosso storytelling. E essa é a história do Banco Sudameris. O Banco Sudameris foi um banco brasileiro com sede em São Paulo. O banco surgiu no ano de 1900, com o nome italiano de Banco Commerciale Italiano de São Paulo. 10 anos depois, foi adquirido pelo Banco Francês e Italiano per l'América do Sul, ou seja, teve uma colaboração francesa. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o banco retomou as suas operações, sob o nome Banco Federal Brasileiro. E também, ao longo das décadas que vieram, o banco passou por várias mudanças de nome e também de estrutura. Em 1985, por exemplo, ele se tornou o Banco União de São Paulo, e em 1996 foi adquirido pelo Dresdner Bank, também passando a se chamar Dresdner Bank Brasil. Depois, o Sudameris acabou enxergando uma boa oportunidade de investimento em um banco recente e que vinha conquistando cada vez mais os clientes com o passar do tempo. Então, como consequência, o Sudameris acabou garantindo o controle acionário do Banco América do Sul em 1998, com a intenção de garantir a sua fama e também explodir um pouco da sua presença no mercado brasileiro, como constam aqui essas matérias. Na década de 40, o Banco América do Sul foi fundado por alguns imigrantes japoneses. Os seus donos eram Carlos Yoshiyuki Kato e Kunito Miyasaka. Desde 1937, ele teve como um de seus princípios a responsabilidade de dar suporte financeiro através de suas operações bancárias à colônia japonesa. A casa bancária Bratak, de Carlos Yoshiyuki Kato, como era chamado, era uma pequena instituição financeira diretamente ligada a essa comunidade japonesa. Um detalhe importante que a gente pode ver aqui é que Bratak nada mais é que a abreviação para Brasil Takoshuku Kumiai ou Sociedade Colonizadora Brasileira, que é uma associação que apoiou os imigrantes japoneses, trazendo eles do Japão e fornecendo terras, atividade econômica e dando todo esse suporte. Com o crescimento das operações, Carlos Cato e Kunito Miyazaka resolveram transformar a casa bancária do Banco Bratak em 13 de janeiro de 1940, que logo em agosto do mesmo ano teve seu nome definitivamente mudado para Banco América do Sul. Durante a Segunda Guerra Mundial, o banco foi nacionalizado. Sua diretoria foi substituída e toda sorte de percalços acontecera, não só pela situação mundial, mas por pertencer aos japoneses, cujo país de origem pertencia ao eixo. Terminada a guerra, em outubro de 1946, o banco voltou às mãos de seus donos originais. Seu capital foi aumentado através de subscrições e suas dívidas foram definitivamente equacionadas em 1949. O banco garantiu uma certa fama pelo país, conquistando um alto número de clientes, o que indicava que o banco poderia ser promissor, pelo menos no começo de sua história. O alto número de clientes do Banco América do Sul refletia-se, na verdade, em muitos clientes inativos, fora alguns outros problemas que foram identificados. Mas o investimento do Banco Sudameris já havia sido feito. Em 2002, o banco foi adquirido pela União dos Bancos Suíços, UBS, e mudou seu nome para Banco Sudameris Brasil. Sob o controle da UBS, o Banco Sudameris Brasil passou por uma expansão significativa, adquirindo outros bancos regionais e ampliando sua presença em diversas regiões do país. Apenas um ano depois, em 2003, Sudameris foi comprado pelo grupo holandês ABN AMRO, quando ocupava o posto de nono maior banco do país. Já em 2008, foi adquirido pelo Banco Santander e passou a operar sob a marca Santander Brasil. Então, o que aconteceu com o Sudameris? Por que não deu certo? Quais fatores levaram ela a ser adquirida por outro banco? Primeiro, precisamos entender sobre a empresa com análise Canvas. Bom, suas chaves principais eram o Banco Intesa, que era o banco italiano que administrava a Sudameris, e seus investidores de alta renda como executivos. Suas atividades-chave, como qualquer outro banco, eram investimentos, transações e concessão de crédito. Os seus diferenciais da época eram a alta tecnologia e também sua forte influência internacional. Como suas propostas de valores, temos a forte presença na alta renda, que tirava lucro, o legado italiano e francês, gerando um renome,
e também agora com a aquisição do Banco América do Sul, visando a ampliação do mercado brasileiro. Os relacionamentos com seus clientes eram dados pelas concessões de créditos e também por investimentos. Sendo um dos maiores bancos do Brasil, ele atingia todo o território brasileiro, tendo mais de 600 mil clientes. Os segmentos de clientes eram os clientes de baixa renda, provenientes da Banco América do Sul, que eram os imigrantes japoneses, e também os clientes antigos da Sudamérica, que eram os executivos de alta renda. Bom, a sua estrutura de custos é baseada em despesas administrativas, despesas salariais e também a manutenção e custos com a infraestrutura, tendo uma sede em São Paulo também. E suas fontes de receitas eram por taxas de transações, captação de depósitos e também investimentos de clientes de alta renda, como qualquer outro banco da época. Bom, então temos o caso da Sudamérica, um banco renomado com forte legado, com boa infraestrutura de tecnologia, uma estrutura de custos e receitas bem estabelecida, e agora com a aquisição do Banco da América do Sul visando o mercado brasileiro. Bom, então por que isso não foi um bom negócio? O que aconteceu com a Sudamérica? O que levou ela a deixar de existir? Com isso, ao observar o SWOT Analysis do Banco Sudamérica, listamos suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Dentre as suas forças, notávamos forte influência internacional, principalmente proveniente da Itália e da França, que iniciaram a jornada do Banco no Brasil, e seu grande número de clientes. Já em suas fraquezas, teve a dependência do capital dos clientes, pois focava muito em investimentos e também faltou foco para os clientes de baixa renda poderem movimentar o banco, pois investir não é o potencial desses clientes. Entretanto, o Sudamérica não soube aproveitar as oportunidades, pois não alterou as políticas para os novos clientes e não tiveram boas estratégias para implementar aquisições no mercado para os clientes brasileiros, pois não pesquisaram o suficiente sobre o Banco América do Sul, que possuía a maioria de seus clientes inativos, o que acabou culminando na grande insatisfação do público, e tanto é que ele é o banco que mais possui reclamações não resolvidas no Brasil. E ele também passou a precisar de auxílio do capital italiano. E por fim, perdeu o prestígio conquistado no passado. A sua oportunidade superava as ameaças e fraquezas, mas não foi aproveitada e levou a esse fim. Como a relevância da ameaça e da oportunidade estavam muito maior que das partes positivas que possuiu, fez com que a falta de adaptação, a fraca administração das relações banco-cliente, as negligências das necessidades dos clientes e também falhas e reclamações levassem ao fim de seu prestígio. O Itaú chegou a comprar o Sudamérica, mas não concluiu a compra. Em seguida, ele foi comprado pelo Banco Real e após isso ele começou a ser administrado pelo Santander. Mas, e se o banco tivesse tomado medidas mais específicas para lidar com esses problemas de inadimplência e crise financeira na Argentina? Será que conseguiria superar esses obstáculos? Para tentar resolver o problema de inadimplência, o Banco Sudamérica poderia ter implementado uma revisão de política de crédito. Essa é uma parte super importante da saúde do banco. Analisar as políticas de crédito oferecidas, avaliando as condições para garantir que os clientes consigam pagar as dívidas dentro do prazo, analisando mais profundamente o histórico financeiro dos clientes e facilitando os meios de pagamento de dívidas. Outra forma de sanar esse problema seria com meios de cobrança mais eficientes, contatando clientes regularmente, oferecendo planos de pagamento mais acessíveis e negociando acordos de renegociação de dívidas. Com a crise financeira na Argentina, os juros foram muito elevados. Para tentar resolver esse problema, o Banco Sudamérica poderia ter feito uma análise profunda dos concorrentes, para oferecer taxas de juros mais baixas, atraindo mais clientes, aumentando a base de dados e mantendo maior captação. A diminuição das despesas através do corte de gastos, sem diminuir a qualidade de produto ou serviço oferecido, e investimento em tecnologia também são formas de tentar evitar uma possível falência do banco. Felizmente, o Banco Sudamérica não conseguiu superar esses desafios e foi vendido por o Santander em 2007. Mas ficou aprendizado de que medidas mais específicas e estratégias podem ser tomadas para enfrentar os desafios do mercado financeiro, e que uma boa análise das políticas de crédito, concorrência e investimentos podem fazer toda a diferença na saúde financeira de uma instituição financeira. Uma lição que podemos tirar desse caso é que é fundamental que os bancos estejam sempre atentos
ao mercado financeiro e à saúde financeira de suas operações, principalmente em momentos de crise. A implementação de medidas específicas e estratégicas para lidar com os desafios do mercado podem fazer toda a diferença na sobrevivência e sucesso das instituições financeiras. Para o banco gerenciar melhor suas operações e evitar o fracasso, seria útil utilizar ferramentas do Canvas. O Canvas pode ser utilizado para criar um plano de ação e visualizar as diferentes áreas da empresa. Uma ferramenta importante seria o Canvas de propostas de valor, né? Que ajudaria a empresa a entender as necessidades e desejos de seus clientes, além de identificar oportunidades para melhorar seus produtos e serviços. Além disso, o Canvas de modelo de negócio podia ser utilizado para analisar a estrutura do banco, identificar áreas de custos desnecessárias e criar um plano para reduzir despesas sem comprometer a qualidade do produto ou serviço. O Canvas de segmentação de clientes seria útil para o Banco Sudameris. Identificar quais são os tipos de clientes que eles atendem e segmentá-los de acordo com suas necessidades específicas. Dessa forma, o banco poderia oferecer produtos e serviços personalizados. Mais uma ferramenta do Canvas que seria útil para o banco é o Canvas de relacionamento com o cliente, né? Ele ajudaria o banco a criar estratégias melhores para o relacionamento com o cliente, né? Óbvio. Como o desenvolvimento de canais de comunicação mais eficiente e a criação de programas de fidelidade. E por fim, o Canvas de canais de distribuição seria útil para o banco identificar os canais mais eficientes para distribuir seus produtos e serviços. Bom, ao utilizar essas ferramentas do Canvas, o Banco Sudameris América poderia ter tomado medidas mais específicas e estratégicas para lidar com os desafios do mercado financeiro. Isso poderia ter feito toda a diferença na saúde financeira da instituição e evitado o fracasso.